Olá, pessoal. Vamos aguardar a Suelen entrar para a gente bater um papo hoje. Boa noite para vocês. Clemerson, meu amigo, tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Vamos aguardar a Suelen entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Olá a vocês que estão chegando. Oi, Ricardo. Tudo bom? Que bom que tá tudo bem, né? Porque é tudo muito novo, Mário por aí na área, tudo muito novo pra gente. E assim, então a gente precisa saber se tá tudo certo aí do outro lado, né? Mário, já tá na área, né? Buenas noches, muchacho. Estamos aguardando Suelen entrar. Ela entrou agora. Deixa eu chamar ela. Estamos aguardando aqui. Não está conseguindo participar. Claro, né, Mário? Olha aí. Olá, Boa boa noite, noite, querida. Ivan. Tudo bom? Tudo jóia. Tinha aparecido aqui pra mim que você não estava conseguindo entrar. Foi. Foi. Eu Aí tinha eu disse, tentado entrar e aí saí e retornei novamente para ver se dava certo. ainda bem que deu certo, né? Agora Graças a deu. Deus. Somos iniciantes, tá? De live, assim, no Instagram, né? Então, assim, vocês que estão aí do outro lado, nos perdoem, né? E quem está chegando agora, que já está acostumado, né, com Belarmino e Climério, eles não estão diferentes, somos nós mesmos, né, que estamos aqui. O Hoje, pastor né, Belarmino não criou mais cabelo, não, né? não, o pastor Climério também não está loiro, então, assim, então, a gente está aqui hoje, né? A gente foi incumbida aí dessa missão, né, para trazer aí um bate-papo bem interessante sobre o mercado de trabalho, né, em meio a Uhum. tudo que a gente está vivendo. Né? A gente está tendo que se reinventar de diversas formas, né? Acredito eu que em todas as áreas da nossa vida. E o mercado de trabalho ele não ficaria, né, De fora fora, né? disso, né? Então, assim, eu não sei se todo mundo que está aí me conhece, mas meu nome é Vanderlânia, né? Sou líder lá dos meninos da mocidade da IBMC, né? E Suelen, ela é psicóloga, né? Eu sou secretária executiva. No momento estou exercendo a profissão, né? E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né, que tanto nos traz aflições, né, em meio Uhum. a tudo isso que estamos vivendo, né? E Suelen vai se apresentar agora aí pra gente, para vocês conhecerem ela. Tá, joia. Primeiro queria agradecer o convite, né, da igreja, pastor Belarmino, pastor Climério. Pela Sim, Van ter ajudado aí a gente a criar todo o roteiro do nosso momento agora. E sim, parabenizar realmente pela iniciativa. Esse é um tema que nunca deixa de ser atual, né? é Quando a verdade. gente olha para o nosso país, a taxa de desemprego é uma taxa alta, o mercado de trabalho sempre é uma preocupação, desde um jovem que esteja entrando no mercado de trabalho até quem já está no mercado e que às vezes sai por Isso, um tempo e precisa retornar, né? Então, perfeito. parabéns por essa iniciativa. E agora mais do que nunca no meio de uma pandemia, né? É verdade. Bom, como a Van já falou aí, eu sou psicóloga, tá? Trabalho na área de gestão de pessoas fazem 10 anos, em todos os subsistemas de gestão de pessoas, RH, desenvolvimento de pessoas. Sim. E sou psicóloga, tenho formação em coaching também. Então, sou apaixonada por gente, é um tema que desde a faculdade eu escolhi trabalhar na área de RH no meio da faculdade e desde lá
Sempre trabalhei na área e aí estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Perfeitamente. Né? Então, nós que agradecemos, né, em você ter aceitado aí o nosso convite. Né? O pastor Belarmino, ele abriu esse espaço aqui para a gente justamente tratar desses temas, né, dos temas atuais, para que a igreja ela se mantenha bem informada, né? A preocupação da Uhum, igreja, não só enquanto instituição religiosa, mas como também como é que a gente vai conviver em meio a tudo isso como pessoas, né? uhum, Então, o pastor ele está com todo esse cuidado e por isso justamente que ele abriu esse espaço aqui nas sextas-feiras, sempre trazendo temas, abordando temas atuais. Né? Na sexta passada eles trabalharam sobre a questão do Maio Laranja, né? Sobre uhum, abuso, exploração de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente está sempre trazendo temas para informar a todo mundo, uhum. né? A quem interessar. Então, vocês que estão entrando agora, né? Eu, como falei no início, o pastor Belarmino e pastor Climério não mudaram, né? Nós fomos incumbidas de estar conversando com vocês hoje sobre o mercado de trabalho em meio à pandemia. Quem tiver suas dúvidas e perguntas, vão mandando aí, que a gente vai olhando tudinho à medida do possível e vamos tentar responder a todos vocês, tá? Compartilhem a live para que outras pessoas possam ser informadas, né? Talvez você está entrando, mas não está passando por nenhum tipo de problema nessa área, mas você pode ajudar alguém Uhum, com a informação, né? Eu acredito que toda solução de problemas, ela começa com a informação, não é verdade? E, assim, se manter informado nesse tempo que a gente está vivendo agora é primordial, não é verdade? uhum. Então, vocês vão mandando aí as perguntas de vocês, que a gente está aqui atenta, estamos aqui atentas. Estou com o celular e com o computador aqui ao mesmo tempo. Para É não um perder desafio, né? nada. Para não perder nada, para acompanhar vocês, para não deixar ninguém aí sem respostas, né? E eu andei fazendo umas pesquisas, né, acerca desse cenário, né, que a gente está vivendo, de como é que está, né, esse mercado de trabalho que já não Uhum, estava lá essas coisas, né, a gente sabe que já não estava tão legal para essa questão de emprego, né, e que agora, depois dessa pandemia, dessa crise que foi instaurada aí, que não vai ser fácil, né? uhum, Mas a gente, como ser humano, tem aí a capacidade de se reinventar. Né? Estamos saindo, todos nós estamos saindo da zona de conforto e é uma oportunidade de crescer, não é verdade? Né? Essa ferramenta aqui que a gente tá utilizando agora, a gente não tinha antes, né? E a gente agora está aí, ó, utilizando dessa uhum. ferramenta com alcance muito grande, né? Muito bom, né, por sinal, e estamos aqui, né? Nos reinventando a cada momento. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa, certo? E eu vi que no Brasil, né, no final de 2019, né, uma pesquisa com relação às estatísticas de desemprego, né, a população desocupada ela estava em torno de 11,62 milhões de pessoas sem trabalhar, né, desempregadas. E agora, já no primeiro trimestre, né, que é janeiro, fevereiro e março de 2020, estávamos na casa dos 12,850 milhões. Então, aí tivemos uma alta de 10,5%, né? Uma crescente que em meio a tudo que a gente está vivendo, deu aquele, né? O Boom. cenário que já estava complicado, acho que desde Já estava 2014 aí. complicado, né? Então agora dá aquela explosão na, Uhum, na, na- do desemprego e tudo mais. Em especial aqui em Pernambuco, essa taxa ela ficou na casa dos 14,5%, né? Agora no primeiro trimestre de 2020. Então, ele tem um aumento considerável de 0,5% com relação ao ano de 2019. Né? Então, aí a gente já vê que tem muita gente, né, sem uhum. trabalho, tem muita gente desempregada em meio a tudo que a gente está vivendo.
E outra curiosidade minha foi com relação aos setores. Quais são os setores mais afetados, né, durante esse período aí? E quais são os setores mais favorecidos, né? Existe um ditado que o pessoal diz que enquanto um chora, o outro produz o lenço. Então, assim, a gente Sempre tem está... oportunidade, né, Van? É verdade. Então, a gente está em meio a uma crise, mas existem pessoas, consequentemente, também lucrando com a situação de alguma forma, né? Então, fizeram uma pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa comparando a China, né? Que foi o país aí percussor da Covid, né? Então, eles já estão retomando as atividades e existem insights, né, com relação à questão desses setores, né? Existem estudos em cima disso. E eles alegam que o setor que deve passar imune, ou pelo menos com poucos estragos, é o agronegócio, né? Uhum. Então, o agronegócio, durante esse período, talvez ele passe impune, né? Durante todo esse tempo que a gente está vivendo. E o agronegócio, ele representa 25% do PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Então, um agravante é para o pessoal que presta serviços, né? Aí aqui eles dão até, na pesquisa que eu fiz, eles dão até um exemplo com relação aos cabeleireiros, por exemplo. Né? O que eu não... tipo assim, ele até dá um exemplo. Se eu não cortei o meu cabelo por 3 vezes durante esse período que eu estou isolada, então depois, quando a pandemia acabar, quando o isolamento acabar, eu não vou cortar meu cabelo 3 vezes para poder recompensar essas vezes que eu não cortei, entendeu? Uhum. Então, assim, é um dos setores que estão sofrendo bastante, que estão sofrendo agora e que vão sofrer posteriormente, após a pandemia passar, após o isolamento passar. Então, a gente vê que há setores que estão sendo favorecidos e outros, porém, não. Aí ele faz um gráfico bem legal acerca do que cresceu, né, assim, do que disparou durante a pandemia e pode se manter assim em alta por um longo prazo. Aí ele dá alguns exemplos. O ensino à distância, a telemedicina, a área de nutrição e saúde, o entretenimento online, que todo mundo hoje em dia está conectado, é o que está passando o nosso tempo, né? É o que está fazendo com que a gente gaste o nosso tempo justamente com a internet. Planos de saúde, seguros de vida e ferramentas para trabalho remoto. Não. Então, Se a gente for essas ver, acho áreas... que quase 80% está falando de mercado digital, né? Digital, Telemedicina, tudo vem aí o exatamente. digital permeando a nova forma, né, da gente estar no mercado de trabalho. Exatamente, né? Então, assim, foi uma situação que todo mundo teve que se adequar rapidamente, mas, assim, muitas empresas estão vendo que é algo bom, que é benéfico, né? Não ter o empregado fisicamente falando lá no local de trabalho, mas ter ele empregado na casa dele, né? Lá na casa dele. E aí ele consegue reduzir, o empregador ele consegue reduzir custos, né? Por conta disso. Aí vamos lá, para outros setores que disparou, mas que devem se estabilizar a longo prazo, né? Eles devem voltar ao normal, que é a questão de alimentação, né? Que a gente vê que houve uma busca muito grande por alimentos no início da pandemia, porque muita gente achava, vamos estocar comida porque vai ficar tudo, né? A gente não vai conseguir ter alimento suficiente, e foi todo aquele caos. Aí, produtos de limpeza, aí agora internet, banda larga e telefonia, e os produtos de prevenção, que são o álcool em gel e as máscaras, né? E as outras demais coisas que servem de prevenção. E os setores que despencaram, as áreas que despencaram, foram eletrodomésticos, produtos de beleza, a mulherada toda aí Sim, sofrendo, né? sair. Agora a gente precisa, né, abrir um parênteses aqui, né, nesse bate-papo e dizer, tá difícil, né, amiga? É assim, é complicado. A gente
que gostava de ir no salão de beleza, está tendo que se virar em casa, está tendo que fazer tudo de outra forma, Aham. né? Para poder manter, né? Manter as Aham. coisas em Mas dia, acaba né? caindo o consumo de todo jeito nesse ramo, né, de cosméticos. É verdade, né? Porque a gente dá uma economizada legal em casa. Aí vamos lá. Roupas, sapatos e acessórios. Eu vejo até algumas pessoas com alguns memes falando: as minhas roupas de sair pensam que eu morri, né? Porque algumas pessoas estão variando entre roupa de dormir e aquela roupa de casa, aquela velhinha que a gente Aham. gosta mesmo, porque a gente E vai essa é comprar roupa para quê, né? uma outra discussão assim sobre essa questão do trabalho home office, é que a gente entende que é uma tendência no mercado e que isso não vai ser só durante a pandemia, né? O que tá, a maior tendência no mercado é se aderir a 50%, não 100% Isso, home office, mas uns 50% aí ou 60% para se manter o vínculo. Porque o trabalho tem uma parte de vínculo afetivo, de relacionamento, de criatividade, isso. porque quando você está em grupo se produz mais, né? Mas uma preocupação do impacto do home office nessa economia de vestuário, de cosméticos, é que as pessoas vão sair menos de casa, então o consumo desse tipo de produto vai ser menor. Né? Então, quando eu fico Entendi. mais em casa, as roupas de trabalho eu vou usar um outro tipo de roupa, maquiagem eu uso Exato, menos. Então, exatamente. isso gera uma modificação no mercado, nesses dois âmbitos, mas ao mesmo tempo cresce em outro aspecto, porque quando eu estou em casa eu quero mais comodidade, então eu quero que as É, coisas cheguem até mim. é Né? verdade. Então, toda essa pandemia assim, faz uma mudança atual no mercado e faz uma mudança futura. Né? Então, o Com que a gente certeza. entendia de mercado de trabalho, de oportunidades, vai ter vários impactos, sim. São coisas ainda que são muito incertas, interrogações para todo mundo, É mas a gente já vê verdade. algumas tendências. E aí, o Isso. mercado de vestuário e cosméticos provavelmente tem um impacto também um pouco mais na frente com essa questão da aderência ao home office. Isso. É, só para concluir, né, um outro setor que despencou, né, e provavelmente vai ter uma recuperação lenta pós-pandemia, são os setores, segundo a pesquisa, né, de academia de ginástica. Aí muitos podem dizer, não, porque eu já estou louco, né? Eu quero ir para a academia, eu quero que tudo isso passe para que eu possa voltar para a academia, para que eu possa malhar. Mas as pessoas, foi dentro dessa pesquisa, foi verificado que as pessoas vão ter medo, né? Logo de Uhum. início, vão ter medo de voltar às suas rotinas normais, de ir para lugares que antes era normal, tipo academia, que é um local fechado, um local, né, que assim, propício, digamos assim, para a proliferação do vírus. Então, esse problema do medo das pessoas é algo que vai dar Uhum. essa problemática aí na questão da academia, né? Uhum. Por favor, as pessoas que são fitness, que estão aí nos assistindo, não fiquem, né, com raiva. É só por conta disso, né? Porque o pessoal vai dizer, oh, Uhum. eu quero voltar, né? Talvez alguém que esteja aí nos assistindo, eu Uhum. tô louco que volte, mas vai ter esse processo gradual, vai ter essa lentidão por causa das pessoas Uhum. terem medo, né, no caso, né? Uhum. É verdade. Os eventos é outra coisa que vão demorar, né, para retornarem, né? A parte de cinema, teatro, a parte hoteleira é outra que tem sofrido muito com essa pandemia e vai sofrer depois, assim, tem essa perspectiva de que eles voltem bem lento, né? Uhum. A questão de viagens, as agências de turismo, os restaurantes, bares e etc. Então, assim, Uhum. foram algumas coisas que eu achei relevante para trazer para a gente aqui nesse momento, né? Antes de começar propriamente o que a gente tinha Uhum. separado, né? Foi E só só uma introdução. Pode falar. contribuindo com mais um ponto, Van, a gente começou o ano, acho que 41% do trabalho no país sendo informal. Né? E quando a gente olha assim, para futuro próximo, a tendência é que isso aumente. Né? Quando a gente fala aí de tecnologia, então o exemplo mesmo que você trouxe agora de academia, né? As pessoas mais receosas de academia. Então vai ser natural que quem trabalha com esse tipo de serviço utilize mais do digital.
né, que vem Sim, do serviço da academia, das aulas no digital, algo que já acontecia, mas vai sim, acontecer ainda mais. Então, eu não dependo mais de um espaço físico da academia para fazer isso. E eu não preciso, para quem é professor, não precisa da estrutura da academia, ele pode vender o seu sim. serviço, né, de maneira para quem está consumindo ali. Então, são alguns impactos que vai ter também nesse trabalho informal, e que a gente até vai falar um pouquinho mais na frente, desse se reinventar, né, Isso. depois da pandemia. Exatamente. Então vamos lá, né? A gente separou, elaborou aqui um bate-papo dividido em três blocos, né? Eu posso chamar assim, três blocos, né? Então a gente vai tratar das pessoas que estão procurando emprego, né? Das pessoas que foram demitidas agora durante a pandemia e precisam se reinserir no mercado de trabalho, não é verdade? E quem está no home office, né? Então, a gente tem aí três situações, né? Três blocos de pessoas, né? Que Uhum. a gente pretende atingir e trazer informação, né? Para que vocês tenham sucesso aí nessa questão, no ramo do emprego, né? Nessa situação em que a gente está vivendo e posteriormente também. Então, vamos Uhum. lá. Como é que eu posso elaborar um currículo atrativo? Né? Que a gente sabe Uhum. que o currículo ele passou por diversas modificações, né? Que hoje em dia, antigamente a gente ia até as empresas entregar o nosso currículo, né? Era todo um processo, tinha que sair para bater perna, e hoje em dia é mais por meios digitais, né? Pelos e-mails, na verdade, né? E a gente vê também a questão das redes sociais como um currículo, né? Que a gente tem, Uhum. a exemplo, o LinkedIn, né? Eu não sei se tem outros atualmente, você deve saber. E aí, como é que eu posso preparar esse currículo de forma que ele se torne atrativo para o empregador? Joia. O primeiro ponto, assim, que procurar um trabalho dá trabalho. Né? Então, Verdade. primeiro a gente precisa entender isso, assim, que para você voltar para o mercado do trabalho, você iniciar no mercado de trabalho, você tem que ter muita persistência e fazer isso todos os dias até você conseguir o objetivo. Né? A gente tem uma taxa que se chama de taxa de desalento, que são pessoas que desistem de procurar emprego, que hoje no país está em 5 milhões. Então, são pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, o primeiro ponto é a gente ter claro isso, assim, procurar um trabalho, dar trabalho, a gente tem que ter persistência que o dia chega. É Falando verdade. especificamente de currículo, a gente tem toda essa mudança realmente do que o currículo ele era a grande forma da gente levar o currículo era na porta a porta, a gente chegar na Isso. empresa. Isso não deixa de existir. A gente ainda tem essa forma, né, principalmente para as pequenas empresas. Então é comum ainda as empresas receberem currículos na porta. Até empresas grandes, empresas fabris, às vezes ainda tem esse modelo, mas cada vez menos a gente vem diminuindo esse formato e colocando tudo mais no digital mesmo, na internet. Quando a gente pensa em construir o currículo, tem dois pontos. A gente precisa entender que o currículo pode ser construído de uma maneira genérica, ou seja, eu não tenho nenhuma vaga em mente ainda. Né? Eu tenho uma experiência, por exemplo, de vendedor. Eu sou vendedor, mas eu não tenho nenhuma, não estou de olho em nenhuma vaga, eu não vi nenhuma vaga, eu vou preparar meu currículo. Então, você precisa preparar um currículo mais genérico. Quando Sim. você está de olho numa vaga específica, você tem que criar uma conexão do teu currículo com aquela vaga. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho dessa diferença. E quando eu construo o meu Ótimo. currículo para entregar em qualquer local ou em qualquer meio da internet, ou quando eu construo um currículo para Específico. uma vaga específica que eu quero. Então, falando de maneira genérica, né? Primeiro ponto, as informações pessoais. E aí, o nome, telefone, endereço. E aí precisa as pessoas ficarem muito atentas, né? Às vezes acontece da gente ligar para o candidato, o telefone não atende, a gente liga para o segundo número, o telefone não funciona. A gente liga para o terceiro que ele deixou no currículo, que é para mandar o recado para alguém. É, Então, assim, um ainda caos. acontece isso, principalmente hoje as pessoas estão muito habituadas com a questão do WhatsApp. Então, a ligação acaba que as pessoas às vezes, nem sempre estão atentas e acostumadas a receber ligação. Algumas empresas já estão mudando a forma de comunicação para o WhatsApp. Então, às vezes, o contato com o candidato já está acontecendo via WhatsApp também. Mas são dois pontos muito importantes, assim, iniciais.
Coloque algum número que você realmente esteja disponível nele e Isso. fique atento. E o segundo é o e-mail. Então, hoje é impossível quase você participar de um processo seletivo sem você ter um e-mail ativo. Isso principalmente falando de grandes empresas, né? Grande parte da comunicação, de explicar as etapas do processo, são enviadas por e-mail. Então, a gente ainda tem muita gente que não tem o hábito de ter um e-mail e de olhar esse e-mail todos os dias. Então, o primeiro ponto é no teu currículo, fica atento lá a esses dois pontos no campo de observações pessoais. A gente vem para o segundo tópico do currículo, depois que a gente colocar lá nome, endereço, os dados de contato, a gente vem para o objetivo, né? Geralmente tem esse ponto lá de objetivo. É o que é que eu coloco nesse objetivo. No objetivo, você deve colocar a vaga pretendida. E aí a primeira diferença, quando eu já estou de olho numa vaga e quando eu não estou de olho em vaga nenhuma. Certo. Se eu sou, no exemplo que eu trouxe, se eu sou um vendedor e eu estou fazendo um currículo de maneira genérica, eu vou colocar lá objetivo vendedor. Se eu estou já olhando para uma vaga e essa vaga ela tem escrito vendedor externo, eu devo colocar o nome do meu objetivo vendedor externo. Entendi. Isso faz uma diferença enorme. Tá? Entendi. As grandes empresas hoje, elas utilizam sites de banco de currículos. Esses sites são todos parametrizados com inteligência artificial. Então, enquanto recrutadora, quando eu coloco lá que eu vou pesquisar pessoas com o cargo de vendedor externo, na hora que o site vai ranquear para mim, então eu tenho 30 mil pessoas cadastradas, isso é um exemplo assim, real, sabe? No meu banco, na empresa. Então, quando eu coloco vendedor externo, as pessoas que têm essa palavra, vendedor externo, no currículo delas, elas vão ser ranqueadas. Entendi. Então, elas vão aparecer para mim diferente de quem está com a palavra só vendedor. Entendi. Tá? Quem colocou vendedor vai aparecer, mas vai aparecer mais embaixo no ranking. Talvez eu não chegue no currículo dessa pessoa. Então, o primeiro ponto é no objetivo. O segundo ponto é a formação acadêmica. Né? Então, a gente precisa uma informação fundamental de ser colocada. Agora, precisa estar muito atento da informação ser muito enxuta. Né? Tem gente que coloca desde a escola primária até o último curso que se formou. Não dá, então, né? o que precisa ter? Se você não tem uma formação superior, você vai colocar ensino médio. Agora, se você tem uma formação superior, você coloca a formação superior, não precisa a formação anterior a ela, no caso, ensino médio. E se você tiver alguma formação além da superior, você acrescenta. Então, formação superior em administração, ano que foi formado, porque isso é importante a gente saber o quanto tempo você está fora do mercado, está dentro do mercado, o que é que você fez depois que você saiu da faculdade. Então, precisa ser uma informação bem objetiva. Suelen, só um parênteses aí dentro dessa observação que você colocou. Isso é relevante? Tipo, se faz muito tempo que eu estou fora do mercado de trabalho, isso é relevante na hora que uma pessoa, no seu caso, que você está recrutando lá os currículos? Não é algo que a gente vai deixar de chamar um candidato por esse motivo. Mas vai ser algo que a gente vai perguntar a ele. Olha, tua formação foi em 2003, 2000. De lá para cá, como é que você vem se atualizando no mercado de trabalho? Quais os cursos você fez? Então, é importante até vocês saberem que esse é o tipo de pergunta que os recrutadores fazem para entender se a pessoa parou naquela formação ou se ela faz algum curso de curta duração, mas que ela se mantém ali atualizada constantemente, tá? Entendi. Então, o fator importante é se manter atualizado, né? Se manter sempre em busca de conhecimento, isso é que tem relevância. Olha aí, pessoal, as dicas aí, viu? E outro ponto positivo, quando você coloca lá o tempo e eu olho, poxa, essa pessoa está formada desde 2000. Então, ela tem um tempo já de atuação no mercado, ela já tem uma expertise, também conta de forma positiva. Entendi. Né? Eu sei o quanto tempo essa pessoa já está ali trabalhando naquele tema. E aí, se tiver alguma formação além da formação superior, precisa ser acrescentada. Isso é fundamental, assim, se é concluído, se está em curso ainda, porque em algumas formações você precisa da formação concluída. Então, se você vai contratar um contador, você precisa
daquela formação concluída, ele precisa ter a carteira no conselho. Então, tem todas algumas Certo. regras legais que a gente precisa na hora de estar recrutando, saber se aquele candidato está dentro daquelas regras ou não, senão o candidato perde tempo e o recrutador também. Um outro ponto, que aí é um dos pontos essenciais, e que às vezes as pessoas erram mais, são nas experiências profissionais. Tá? Então, como é que a gente coloca uma experiência profissional? Primeiro você precisa começar da atual. Né? Tem gente que coloca primeiro a primeira experiência lá de 20 anos atrás. Então, assim, primeiro a experiência atual e você vai voltando para a mais antiga. O que é que Certo. precisa ter, né, na experiência? O nome da empresa que você trabalhou ou está trabalhando, qual cargo que você exercia na empresa e qual o ano, qual foi o período que você ficou. Geralmente a gente Certo. coloca essa informação em mês e ano. Janeiro de 2019 a janeiro de 2020, se você passou um ano lá. Então a gente coloca geralmente esse período assim. Certo. E aí, um outro ponto, como eu já comentei, as grandes empresas, e hoje assim, quase 100% delas trabalham com inteligência artificial. Então, Certo. a experiência profissional ela precisa estar muito bem escrita. Quando eu sou, por exemplo, um assistente administrativo, e como eu disse, eu vou colocar meu currículo no banco da empresa. Eu vou entrar no site de uma empresa e vou cadastrar meu currículo lá. O meu currículo ele pode estar mais genérico. Então, o cargo assistente administrativo e quais são as minhas atribuições. Eu cuido de contas a receber, do faturamento, Sim. organizo documentos, auxilio na recepção. Então, o que é que eu faço ali enquanto assistente administrativo? Só que se eu sou Descrever a função, no caso, né? isso, Descrever e qual é aonde é a sua experiência, no caso. isso, porque na hora que a inteligência artificial for escanear o currículo, ela vai procurar palavras-chave. Então, se contas a Entendi. receber uma palavra-chave, você é melhor ranqueado. Se faturista ou faturamento, Entendi. que são palavras similares, forem palavras que estão na minha requisição de vaga, esse candidato também vai ser melhor ranqueado. Entendi. E aí, essa é a diferença quando eu estou olhando, colocando o meu currículo no banco da empresa sem ser uma vaga específica. O cuidado é para não ser um currículo muito extenso. Então, se você Certo. está colocando lá o seu cargo, você escolhe ali 5 principais atribuições daquela tua função. Tá? Então, coloca os principais tópicos, quais foram as suas principais entregas, se você conduziu algum projeto, mas de maneira muito objetiva. O currículo ele deve ter até 2 páginas, no máximo. Se Sei. couber em uma só, é melhor. Quanto Mas mais aí a gente... objetivo, quanto mais enxuto, mas com Uhum, informações precisas e objetivas, melhor. isso. Ótimo, né? E Ótimo aí, saber disso. esse ponto de experiência profissional é o momento da gente criar conexão com a vaga divulgada e a gente ser melhor ranqueado no processo seletivo. Então, se eu entrei no site de uma empresa, ou se eu vi no LinkedIn um cartaz e tem lá um campo para eu cadastrar meu currículo, geralmente tem a descrição da vaga também. Então, na vaga tem, é uma vaga para faturista, né? Precisa lá trabalhar com inserir pedidos, emitir nota fiscal, organizar documentos. E eu já tive essa experiência. Eu vou dar uma olhada no meu currículo antes de eu cadastrar e eu vou colocar essas palavras se elas estiverem faltando. Então, olha, eu olhei meu currículo lá, ele está muito genérico. Vou tirar algumas coisas que não são essenciais. E essas palavras que eu tenho experiência, que emitir nota fiscal, que tem lá na minha vaga, eu vou incluir no meu currículo. Agora, isso só é Entendi. válido se você tiver essas experiências. Se você não tiver, não vale colocar o que você Né? não teve. Muita gente às vezes reclama, né, assim, da demora que é de arrumar um emprego, de conseguir uma vaga. E às vezes, na verdade, a pessoa é um bom profissional, realmente ele tá ali em busca, mas não está sabendo simplesmente como enviar o currículo. Tá vendo que Uhum, essas informações exatamente. são É, preciosas. é mais ou menos assim, Ivan. Quando você quer comprar um apartamento. E aí chega 2 panfletos para você. Você quer comprar um apartamento de 2 quartos, suíte, 2 vagas de garagem. E aí chega um panfleto para você com toda a descrição. Ele diz que tem 2 quartos, tem suíte, tem vaga de garagem. E chega um outro panfleto para você que fala quase nada lá daquele empreendimento. Ou fala coisas muito diferentes do que você deseja.
naturalmente você vai descartar aquele que tem menos aderência e você vai querer conversar, querer visitar aquele que tem mais Que chamou aderência ao que sua você está atenção. Sim, pedindo. entendi O currículo é da perfeitamente. mesma forma, tá? Então, assim, o recrutador, ele vai ter os pré-requisitos para a vaga e ele vai olhar se o currículo está ali atendendo ou não. Por isso não pode ser extenso, porque cada vez mais o tempo é precioso, então dá para a gente ler um currículo de 3 páginas. E ter as palavras certas é o que vai fazer a A diferença. diferença. Muito bom. Muito esclarecedor e muito, muito pertinente, né? Porque se a gente, como o pessoal está entrando agora, se você, de repente, está empregado, né? Está trabalhando, mas você pode ajudar alguém aí que está em busca, não é? E até quando estiver numa situação de desemprego, já saber aí filtrar direitinho as informações que você vai estar dando sobre o seu cartão de visita profissional, Uhum. né? O seu currículo. Então, ele tem que estar o mais bem elaborado possível, né? Uhum, Então, exatamente. Então, vamos a gente lá. falou aí de informações pessoais, né? Sim, Objetivos, sim. formação, a experiência profissional, como é que a gente deve colocar. E um último tópico, que é o quinto tópico, são as informações complementares. Então, se você tem um curso de idiomas, se você tem um curso, um conhecimento específico em algum sistema, se você vê que na sua vaga lá está pedindo Excel avançado e você tem esse Excel avançado, destaque isso no teu currículo. Então, às vezes a gente não coloca algum curso, algum conhecimento, porque fica naquela dúvida, devo colocar ou não? Na dúvida, olha o que tua vaga está pedindo. Né? Se naquela vaga está pedindo algum conhecimento em algum sistema e você tem aquele conhecimento, é mais do que pertinente você colocar no teu currículo, porque isso vai ser mais uma forma dele ser melhor ranqueado. Porque geralmente, eu acredito, eu não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas fazem um currículo único e envia. E sai enviando. Uhum, Não tem justamente esse cuidado que você falou em adequar o currículo à vaga que você está querendo específica, não é? uhum, Né? Ser objetivo naquilo ali que você quer, focar naquilo que você quer. Achou a sua vaga, opa, né? Também não adianta, né? A pessoa, eu sei que o emprego ele é importante e tudo, mas não adianta a gente estar em busca de coisas que a gente não tem habilidade ou que a gente não se sente à vontade de trabalhar, porque o que vai acontecer no futuro é uma insatisfação e gerar outros tipos de uhum, transtornos que aí a pessoa vai estar frustrada e vai acabar saindo de novo do mercado de trabalho. Então é melhor ter uhum. paciência, esperar um pouquinho e ser objetivo naquilo que realmente se quer, não é, Suelen? Eu É, penso dessa forma, né? exatamente. Exatamente, Ivan. Você foi muito assertiva nesse ponto. E assim, o currículo é um documento vivo, né? Não é algo como você trouxe, não é algo que a gente faz uma vez, deixa lá e manda para todas as empresas iguais. O risco de você não ser chamado para uma seleção se você fizer dessa forma é muito grande. Né? Então, olhou aquela vaga, vê o que ela pede, o que você tiver nas tuas experiências, destaca no teu currículo, deixa ali enxuto objetivo, mas que o recrutador olhe ou que o sistema de inteligência artificial Sim, consiga encontrar o que o recrutador está pedindo para aquela vaga. muito bom. Você teria dicas de canais de busca de emprego? Sim, hoje, um dos principais canais, né, de busca, principalmente com o digital, é o LinkedIn. Né? Então, LinkedIn. assim, a gente tem no LinkedIn mais de 200 milhões de pessoas cadastradas. E aqui em Pernambuco, no Nordeste, as pessoas ainda desconhecem um pouco essa questão do LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma grande rede social. Uma Eu grande, digo assim que a grande, gente grande. tem 2 cadastros na rede social. A gente tem o cadastro CPF, que é o Facebook, que é o Instagram, e a gente tem um cadastro CNPJ. É como se a gente tivesse um CNPJ, um cadastro ali que representa a nossa vida profissional, onde a gente precisa estar lá disponível no LinkedIn. Tá? Então, a gente tem hoje mais de 3 milhões de páginas de carreira de empresa no LinkedIn. Então, quando você se cadastra no LinkedIn, quando você curte ou segue, né? Na verdade, você segue aquela empresa, toda a vaga daquela empresa fica disponível para você. Além disso, que você pode criar alertas de vagas. Então, eu quero que sou advogado, vou colocar um alerta para toda vaga de advogado na minha região, Olha aí. Pernambuco, aparecer para mim. Eu sou motorista, eu sou vendedor. Confesso assim que para vagas mais operacionais, a quantidade de vagas são um pouco menor. Mas desde a pandemia para agora, assim, as empresas, principalmente as grandes empresas, estão divulgando 100% das suas vagas no LinkedIn.
Olha aí. E são duas formas que as empresas divulgam, né? As Olha aí. empresas divulgam ou a vaga em específico, ou elas divulgam vagas de banco de currículo. Então, nesse momento de pandemia, quem estiver acessando mais o LinkedIn vai ver que tem muita vaga dizendo faça parte do nosso time e tem lá banco de talentos. Então, as empresas, nesse momento que não estão contratando tanto, elas estão aumentando o banco de talentos delas para que no momento de Entendi. recontratação, né, as pessoas ali estarem disponíveis. Então, o primeiro ponto mais certeiro é o É o LinkedIn. LinkedIn, olha E aí. aí, é importante assim, só tenham atenção. O LinkedIn, como eu disse, é uma conta profissional. Então, diferente do Instagram, que a gente coloca fotos do dia a dia, que a gente coloca coisas da nossa rotina pessoal e que a gente só adiciona pessoas mais próximas, geralmente. No LinkedIn a gente não tem volume, com restrição de volume de aceitar as pessoas. Quanto mais pessoas a gente aceita no nosso LinkedIn, maior o nosso network. Então, mais Muito bom. chances da gente estar visualizando alguma vaga. Então, hoje, se for comparar o meu Instagram com o meu LinkedIn, meu Instagram tem pouca gente, e meu LinkedIn tem 6 vezes mais gente do que o meu Instagram, porque a gente não faz esse filtro se é amigo ou não. O objetivo é que a gente amplie cada vez mais o Entendi, network. entendi. Bela, Outra fonte. Neto, desculpa, Neto estava compartilhando aí com a gente que a última experiência dele, no caso a atual, do processo foi pelo LinkedIn, né? Então, olha aí, né? Foi. Aí uma testemunha fiel aí e viva de que vale a pena, né? Porque às vezes a gente olha assim, é porque ele é meio diferente, né? Do que a gente está Uhum. acostumado das redes sociais convencionais, que é o Facebook, o Instagram e tudo mais. Aí a gente às vezes fica meio que receoso de mexer, mas Aham. vá, né? Vá descobrindo, né? Eu acredito assim que essa parte de informática, a gente precisa ir descobrindo assim no tato, né? A Uhum. gente Isso. vai no tato e começa a entender a coisa e começa a ver o funcionamento e começa a desenrolar, né? A gente tem que ir, né? Tem que ter Uhum. o primeiro passo. A Mário está dizendo aí que nunca ouviu falar desse negócio, né? Novidade, negócio. Mário. Graças a Deus você está trabalhando agora, mas bota aí na sua cabeça, viu? LinkedIn. LinkedIn é uma rede de relacionamentos profissionais. Pronto. Pode E a gente tem continuar. aí, ó, mais de 200 milhões de usuários. E aí, assim, é importante esse comentário, Vande, que quando você entra no LinkedIn, primeiro tem que entender que a expectativa precisa ser diferente da utilização do Facebook e do Instagram, Sim, né? O Facebook e o Instagram a gente perfeitamente. mantém ali bem atualizado, bem movimentado. O objetivo do LinkedIn é você seguir as empresas. Então, o que você deve divulgar, por exemplo, no LinkedIn? Uma matéria bacana sobre o mercado de trabalho. Se Olha você está aí. empregado, um projeto que você fez, que você entregou. Então, são coisas totalmente específicas de carreira e de mercado de trabalho, tá? Não é Isso, perfeito. uma rede social onde a gente vai estar toda hora postando, a gente vai postar coisas específicas, porque o recrutador vai estar olhando lá. Tem algo muito bacana, a funcionalidade do LinkedIn, onde você pode recomendar as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou na minha equipe, eu posso recomendar ela, fulano, seu trabalho é assim, assado, Olha aí, ó. indico você para outras empresas. Isso fica lá disponível para outras empresas visualizarem. Isso a gente faz muito. Que E é maravilha. muito bacana, quanto recrutador você olhar lá, olha como é que o gestor anterior avaliava essa pessoa. Então você pode dar Olha um toque aí. para o teu gestor, fulano, me indica lá, faz uma observação sobre o meu trabalho. Muito bom, Então né? vasculhem o LinkedIn, vale a pena. Vale a pena. Outra fonte, Vocês só vão descobrir mexendo, né? Não tem outra forma. verdade. Uma outra fonte bem importante de recrutamento são as próprias páginas de carreira das empresas. Então, assim, faça uma lista, né? Estou procurando emprego, o que é que eu vou fazer? Cadastro no LinkedIn. Segundo ponto, faça uma lista de empresas que você conhece. Então, grandes empresas em Recife, dá uma pesquisada nisso. Quais são as grandes empresas no estado? E você entra na página de carreira dessas empresas. Então, você entra lá, Isso. coloca o site da empresa, geralmente aparece ou trabalhe conosco ou página de carreiras. É um desses nomes que aparece lá. Então, você entra, no que você entrar lá, você já consegue cadastrar o teu currículo e você consegue visualizar as vagas que estão disponíveis. Então, você fica linkado a vagas já existentes ou você fica lá no banco para uma futura oportunidade, tá? Muito bom. Esses são os dois principais meios
E aí a gente não deixa de ter, como eu disse, o porta a porta. Né? Na pandemia isso está bem menos acontecendo. Não está acontecendo, na verdade, mas não deixa de ser uma outra forma, né, da gente estar procurando trabalho. É também no porta a porta lá na empresa, mas optem primeiro pelo digital. Porque as empresas que Isso. estão mudando para o digital, se você for entregar o currículo na porta, a resposta que Já você vai é, receber é: cadastra no site da gente. é Tá? Então, verdade. esse porta a porta só funciona para pequenas empresas. Grandes empresas não se recebe mais currículo na porta. Muito bom. Vamos lá, né? E estamos aí em meio a toda essa situação que a gente está impossibilitado de sair de casa, mas as empresas continuam realizando suas entrevistas de maneira online, de maneira remota. E aí, como é que a gente deve ter, como é que esse ambiente para essa entrevista ele deve ser? Né? Como é que a pessoa que vai participar da entrevista, por exemplo, eu estou candidata a uma vaga, você vai me entrevistar, como é que eu devo aparecer para você Uhum. para a entrevista? Porque assim, a gente vê que tudo caiu na rede vira meme, né? Faz umas 2 semanas que eu vi que uma pessoa dizendo, uma psicóloga falando que um determinado candidato apareceu sem camisa para fazer a entrevista, na hora Uhum. lá que a pessoa estava lá para recrutar. Aí, às vezes, fica num ambiente barulhento, onde as pessoas passam para lá e para cá, e as pessoas passam da forma que está em casa, né? Porque você está em casa, mas aquilo ali não deixa de ser a sua entrevista. Então, Uhum. Uhum. nos oriente aí de como é que a gente poderia se comportar, tanto no ambiente como, né, assim, com vestuário, como é que a gente deve Uhum. aparecer para essa entrevista? Joia. Van, a gente não tinha nem combinado nada, mas você já veio bem, já respondendo essa pergunta, né? Parede de trás, paredes claras. Porque na Olha hora da aí. entrevista por vídeo, qual o principal objetivo? O foco do recrutador tem que ser em você, né? Precisa estar Sim. olhando para você, prestando atenção na sua comunicação. Então, a primeira dica é essa: tenha cuidado no ambiente, né? Ambiente com paredes mais claras facilita essa visualização, esse contato e o recrutador querer ficar prestando mais tempo, atenção em você. Roupas também que sejam de cores únicas, roupas que sejam um pouco mais claras. Evitar usar roupa com muitas cores. Tem pessoas, a gente tem todo tipo de pessoas, não tem gente que tem problema de enxaqueca, tem gente que tem problema com cores. E aí, às vezes, o ambiente com muita cor atrapalha esse momento da entrevista. Então, são esses pontos assim, práticos do vídeo. Antes disso, assim, baixa o aplicativo. Se se o recrutador mandou para você um link, pediu para você baixar um aplicativo, baixa esse aplicativo com antecedência. As empresas hoje utilizam todo tipo de aplicativo de vídeo. Assim, a gente tem inúmeras formas de fazer entrevista. Uma delas é o WhatsApp, né, que a gente Sim. utiliza hoje. Pergunta para o candidato: olha, você pode atender tal hora no WhatsApp? A gente faz o vídeo pelo WhatsApp. Se certifique da sua internet está boa, né? Porque nada pior do que você Sim. estar entrevistando o candidato e está falhando e você não entende o que ele está falando, então fica aquela confusão, você fica doido para terminar a entrevista logo. Então, se certificar que a internet seja uma internet que consiga sustentar a entrevista como um todo, baixar o aplicativo. Outra dica: deixa um copo de água junto, né? Às vezes, pelo nervosismo, você tem uma tosse, você tem uma dificuldade, então você toma uma Meu água, se Deus do céu. acalma ali. Acontece, às vezes tem Você candidato, é você tá entrevistando e começa a tossir, tossir, tossir. Você pode ir lá beber uma água, a gente aguarda. Acontece tudo. complicado. Eu imagino, né? Eu imagino, assim, a gente vê esses casos, assim, pequenos casos nas redes sociais e são hilários, né? Então, assim, eu imagino com o que vocês se deparam, né? Vocês que são recrutadores realmente, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa atentar bem, né? E não pecar nisso aí, para de repente não perder a vaga por conta de uma vestimenta, né? As meninas, por exemplo, tomar cuidado com os decotes, né? Com esses Uhum. com os exageros, né? Você tá na Isso, sua casa, mas não a deixa maquiagem precisa ser maquiar leve. leve, né? Então, assim, você tá na sua casa, mas isso não quer dizer que você precisa estar de todo jeito para uma entrevista de emprego, né? Não deixa de Uhum. ser, né? Então, a pessoa ir para uma Exatamente, Ivan. entrevista de aparecer no vídeo, para uma pessoa que está lhe entrevistando, para uma vaga de emprego, sem camisa, então é complicado, né? É difícil. Né? Às Às vezes vezes a é a falta entrevista é de logo informação cedo. também, não É. sei. Eu não sei Às o vezes que a leva a entrevista é pessoa a logo fazer isso. cedo.
Aí O a pessoa tá candidato ainda daquele com o jeito, cabelo né? desarrumado. Meu Então, assim, Deus do acorda mais cedo, céu. toma um banho, faça todo o ritual como se você estivesse indo até a empresa. Né? É a mesma coisa. A diferença é que você, ao invés de ir para Não a deixa de ser empresa, você vai estar ali conversando na sua no casa. celular. Então, cuidado isso com maquiagem, acesso, cuidado com decotes, então, com o tipo de roupa você tá se apresentando. E aí, um outro ponto, assim, além dessas questões mais práticas, se prepare para a entrevista. Então, assim, Ó, estude a empresa licença, antes. Suelen, o pastor está aí alertando que o tempo vai encerrar. Mas aí a gente volta, Então, porque ainda tem joia. outros tópicos para a gente discutir aqui, tá, pessoal? Vocês que estão aí, voltem, que tem outras coisas, a gente vai abordar, né, os três públicos, como a gente falou no início da live. Então, assim, voltem que a gente não nos abandonem, por favor. A gente está com informações aí riquíssimas, né? Não nos deixe só. Pode continuar, Suelen. Então, outro ponto, assim, é estude a empresa, estude a vaga, né? O que é que a vaga está pedindo? Então, da mesma forma, quando você vai estudar para fazer o teu currículo, saber o que a vaga está pedindo, para a entrevista também. Então, se na vaga está pedindo algumas experiências, precisa, por exemplo, um vendedor externo, ele precisa trabalhar com prospecção de cliente, ele precisa fazer um planejamento de vendas. Você lendo isso, você já se prepara para a entrevista, porque quando o recrutador for perguntar das suas experiências, você vai dar ênfase a exatamente o que a vaga está pedindo. Em vez Muito de você bom. falar um zilhão de coisas, você vai falar o que a vaga ali está pedindo, como eu disse, desde que você tenha essas experiências, né? E Sim. o outro ponto é se conheça, né? É importante que quem não tem muita habilidade para falar de si mesmo, fazer um roteirinho, né? Quais são as minhas competências? No que é que eu sou muito bom? No que é que eu não sou bom e eu estou tentando me desenvolver? Então, faça algumas perguntas para você sobre você mesmo, que são perguntas que o recrutador vai estar fazendo e é importante para você não ficar na hora sem saber o que responder. Tem pessoas que não gostam de pontuar coisas negativas de si mesmo. Isso é até explicado, né? Assim, na área da psicologia. Mas, assim, nesse momento de emprego, a gente precisa ser sincero, não é verdade? Não adianta a gente estar dizendo que eu sei fazer muita coisa, eu sei tudo, sei tudo. Uhum. Né? Eu já tive a oportunidade também de recrutar pessoas, né? E já me deparei com essas situações de que a pessoa não tem nenhum defeito, né? Assim, não tem nada que possa melhorar. Então, Uhum. aí já é um ponto negativo para ela mesma, né? Todo mundo tem defeitos e Uhum. qualidades. Então, a gente precisa É. ser sincero, né? Naquilo que a gente está vendendo, que é a nossa imagem, Uhum. não é verdade? Exatamente. E quanto mais a gente se autoconhecer, a gente vai melhor falar sobre isso. Se o recrutador não perguntar, você não fala nada. Você não vai É fazer defeito se verdade. o recrutador não perguntar. É. Mas se ele perguntar, tente colocar daquele defeito o que é que você vem fazendo sobre ele. O que é que até aquele defeito pode, em alguns momentos, ser positivo para você. Ah, eu sou Entendi. muito impaciente. Tem gente que diz, eu sou muito impaciente, eu não tenho muita paciência com as coisas, com as pessoas. Mas tem um lado bom, porque quando eu pego um projeto, eu quero fazer logo, eu quero entregar Olha aí. logo. Tem um lado Olha aí. ruim disso, mas tem um lado bom. Todo comportamento nosso tem um lado bom ou ruim. Então, você fazer um roteiro antes, você pode pegar os seus defeitos e analisar. Caramba, esse defeito aqui, no que é que ele me atrapalha e no que é que ele pode estar me ajudando. Então, é uma forma de Hum. você ser você falar a verdade na entrevista, mas você destacar também um ponto positivo daquilo que pode ser um defeito. Muito bom. Ô, Suelen, outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar é que as redes sociais, nossas redes sociais pessoais, servem também como um cartão de visita para que as empresas analisem o nosso perfil, não é verdade? Porque Uhum, eu já vi algumas psicólogas falar a respeito disso, que as nossas redes, muitas empresas, né, vão de fato nas nossas redes sociais, analisar o nosso perfil através do que a gente posta, através do que a gente tá ali divulgando, né, diariamente. Então, uhum, uhum, vamos, né, assim, se atentar àquilo que a gente está ali publicando, não é verdade? Que uhum. é o nosso cartão de Exatamente. visita também para a área profissional. Uhum. O que é que eu aconselho? Mantenha a sua conta no Instagram, no Facebook, uma conta privada. Né? Se você gosta de expor muita coisa da sua vida, mantenha a sua conta privada e no seu currículo coloque o link do seu LinkedIn.
Então, assim, porque você já Pronto, olha induz o aí. teu recrutador a ir para a sua página profissional e não para a sua página pessoal, tá? Algumas empresas Entendi fazem isso e às vezes perfeitamente. eu percebo muito que depende às vezes do gestor. Tem gestor que diz, eu quero entrar na rede social. Como é que é a rede social dessa pessoa? Tem gestor que não está nem aí para isso, ele não quer saber, não, eu quero ver só o lado profissional. Então, isso não é um padrão das entrevistas, mas tem gestor que gosta de olhar. Se você tem sua conta privada, naturalmente aquela empresa, aquele RH vai direcionar para a conta do LinkedIn, para a sua conta CNPJ do que sua conta CPF. Até tava recentemente aparecendo uns memezinhos, né, no Instagram, as fotos, né? As diferentes fotos. Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Aparecendo justamente como é que as pessoas se vendem, Uhum, né? Entre aspas, nesses perfis, né? Como é que elas se comportam, na verdade, nesses perfis. LinkedIn, aquilo uhum, tudo muito sério, né? Porque uma rede de relacionamento social, profissional, e os outros, o pessoal, tudo à vontade e tal. Então, tá aí a dica de deixar as contas, se você gosta de se expor muito ou de colocar muita coisa tipo assim, o Facebook e o Instagram é ali onde você vai desabafar, às vezes você tá ali uhum. revoltado, fala alguma Você coisa e dá uma tal. opinião Aí, sobre política, sobre futebol, sobre exato, sobre. religião, e que isso não necessariamente precisa. O que você está ali trazendo, você não vai trazer para o trabalho. Às vezes você é uma pessoa muito curtida no Isso. trabalho, mas na rede É social você gosta mais verdade. de. Daí você pode É passar uma impressão errada ali para o recrutador. errada. Exatamente. Então, muito bom, né? Deixem as contas privadas e a gente tem que aderir, no caso, ao LinkedIn para quando acontecer isso, as pessoas olharem o nosso lado Uhum, absolutamente profissional, né? E não ficar vulnerável a isso. Né? uhum, Um outro fator, né, que a gente falou aqui no início sobre os índices de desemprego durante a pandemia e tudo mais, é quem perdeu, né, o seu emprego nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo essa situação atual, como é que essa pessoa ela pode tentar se reinserir no mercado de trabalho aí? Como é que ela vai poder voltar para suas atividades? Assim, você teria uhum. dicas de como é que a pessoa ela pode agora se reinventar, né, para poder estar de volta aí no mercado de trabalho? Uhum. Bacana. Acho que o primeiro ponto, assim, a perda do emprego é algo doloroso, né? É algo que às vezes dá Certo. raiva, raiva da empresa, raiva da situação. Então, o primeiro ponto é permita-se ficar triste. Sim, permita-se ter aquele momento, aqueles dias, assim, de você ficar triste, de você não querer pensar em nada. Então, assim, primeiro permita-se isso, né? O segundo ponto é entenda muito bem o motivo do seu desligamento, porque isso vai te ajudar a se preparar melhor, né? Mesmo que seja por uma redução de quadro, porque algumas pessoas são demitidas e outras não. Tem algum motivo, né, Olha, a gente daquela pessoa está ser. licença, a gente está a 2 minutos aí da live encerrar, mas a gente vai voltar, tá, pessoal? Quando cair, eu acho melhor a gente encerrar para a gente não E cortar o já volta nesse raciocínio e tema. voltar. Pessoal, voltem, viu? Não nos abandonem. Eu só vou encerrar porque o tempo vai realmente acabar, mas voltem, que a gente está aqui de volta. Aguardo vocês, viu? Vamos lá.